E aí, vocês estão bem? Porque eu tô 10. Tô zoando, vou pegar esse refrão do cara. Daniel Leite refutando a teoria que Ben 10 Omniverse é um universo alternativo. Alteração dos Celestial Sapiens. Celestial Sapiens, bora! E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje trarei com vocês um vídeo refutando a teoria que diz que Ben 10 Omniverse é um universo alternativo. Vamos lá galera, que eu tô com uns argumentos aqui afiadaço. Então vamos lá. Mas antes já deixa aquele like, se inscreve. Bora ver quais são os pro argumentos. vídeo. Bora ver quais são os argumentos. Carismático. Hora, né, velho? Então galera, essa teoria foi feita por um usuário lá da wiki original de Ben 10, que é a Ben 10 Planet, que o nome dele é RIC Forever, porém ela foi traduzida por usuários da wiki aqui brasileira, da Universo Ben 10. No caso, foi traduzida pelo Ishidice, pelo Pentapenguin 16 e alguns trechos específicos foram traduzidos pelo Kirito. Ou seja, tem até som da Artolina envolvido nessa bagaça. Irmão, mas foi eu não, enfim, hein? vamos lá, galera. Vamos ler aqui a teoria e tudo mais, explicar pra vocês alguns pontos, né? E refutá-la, né? Porque Ben 10 Omniverse definitivamente não é um universo alternativo e eu vou provar pra você. Bom, o primeiro ponto que ele apresenta é o título do desenho, que é chamado de Omniverse. Em que Omniverse, ou Omniverso, como diz aqui no Brasil, é o quê? Ó, um multiverso é a coletânea de vários universos, né? Aí, no caso, o Omniverso seria a coletânea de todos os universos e, por extensão, todos os multiversos. Ó, o Derek fala que multiverso e omniverso é a mesma coisa, mas assim, eu acredito que o omniverso, ele é algo a mais, entendeu? E assim, essa série se chama desse jeito por causa que abrange, né, vários assuntos ali, tipo, o vilão final de Omniverso foi o Maltronte, que foi ele que fez ali a Guerra Temporal, que é um evento ali que engloba, assim, o Omniverso. Né? A própria Guerra dos Bens também, sobre isso, né, ter os bens alternativos, mas porque apresenta isso não significa que o próprio Ben 10 Omniverse é um universo alternativo, né? Eu tenho várias provas a favor disso, né? No próprio episódio aí, então não havia mais ninguém, então não havia o Ben. O professor Paradoxo se referencia como o Ben Prime, né? O Ben que a gente conhece ali de Omniverse, como o Ben original, o Ben do Omnitrix. Todos os Bens Tennysons do espaço e tempo tiveram um destino entrelaçado com o Ben do Omnitrix. Esse aqui é o argumento primordial, considerar esse Ben como o Ben principal e, consequentemente, Omniverse sendo canônico. Aí você pode até dizer, ah, Daniel, mas assim, a bomba relógio cronossapiana, ela destruiu o Ben de Omniverse, certo? Mas como é que eles conseguiram voltar no tempo para a época que o Ben tinha 10 anos, sendo que ele e a linha do tempo dele foram destruídas pela bomba? Por causa que a destruição, ela não foi retroativa. Retroativa é tipo assim, ela só destruiu o Ben naquele momento. Do Ben do presente. Não destruiu no passado, no futuro, entendeu? Foi só naquele momento. Por isso que o professor Paradoxo e o Ben Sem Relógio, eles puderam voltar para o passado, onde ali o Ben, ele ainda estava vivo, né? Tinha sido destruído pela bomba, então eles conseguiram reiniciar a linha do tempo através daquilo ali, entendeu? Para reforçar isso mais, naquela época, né, o Ben 10.000 que tava ali era o futuro verdadeiro do Ben Prime, né? Então, tipo assim, se ele foi destruído, era pra na mesma hora o Ben Prime também ter sido destruído, mas não, por não ser retroativo, ele só foi destruído naquele momento do tempo ali. Aí depois que o Ben Prime foi destruído, por causa que a explosão chegou nele, entendeu? Então, primeiro ponto aqui explicado. O segundo ponto que ele fala aqui é em relação à pronúncia do nome do Albedo. Ele fala que é assim, que em WAF, no idioma original, onde ele é pronunciado como Albedo. Só que em Omniverse é mudada a pronúncia para Albedo. Aqui no Brasil também ocorre essa mudança, muitos não percebem, eu mesmo não me lembrava disso, que na minha cabeça sempre foi Albedo, mas em WAF ele era pronunciado como Albedo. Só em Omniverse que ele é pronunciado como Albedo, entendeu? Tem essa mudança assim, de pronúncia do nome dele. E tipo, o Albedo ele nunca reclamou, ah, vocês estão pronunciando meu nome errado, até porque ele mesmo pronunciou o nome com a pronúncia diferente em Omniverse. Como é que eu explico isso? Bom, é uma resposta que muitos de vocês podem estar esperando ou não, podem gostar ou não, mas enfim, Sapiens Celestiais. Não, isso de novo não. Sim, galera, querendo ou não, mas isso aqui é Sapiens Celestiais. Por quê? Como eu já falei muito aqui no canal, Sapiens Celestiais refazem o universo. Eles alterarem o design, eles também alteram o enredo, a história. A gente vê isso no próprio episódio Universo contra Tennyson, onde o Chesmund fala, né, que os Sapiens Celestiais alteraram a voz e a aparência do primeiro pensador pelo menos 3 vezes. A gente pode sim considerar esse argumento, mesmo que o Derek fale que não é para considerar, mas o Derek não tem propriedade para falar disso, por causa que é uma coisa que está explicada no episódio, entendeu? É uma coisa importante que explica várias coisas.
E o Derek também ele tem moral pra falar do Alien X, não, do Sábio Celestial. Ele não tem moral pra falar disso. Porque isso aí é a mesma coisa de quando ele falou assim, os aliens tem bug, tá ligado? Ele não tem propriedade pra falar disso aí, por causa que o Matt Wayne, ele não reconheceu o que é esses poderes de falha, os bugs do Super Omnitrix em relação ao poder de falha. Aí do mesmo jeito, isso do Sábio Celestial, por causa que o Derek vai falar do Alien X, ele fala, não, o Alien X, ele pode destruir o multiverso com 6 pensamentos. Aí depois ele vai lá e, não, pode fazer isso mais não, entendeu? Tipo, ele se confunde pra falar do Alien X, então ele não tem propriedade pra falar dele. Ih, rapaz, desmerecendo o cara. Que o Chesmond falou. E é interessante que ele falou assim, que pelo menos foi mudado 3 vezes. Pelo menos. Não quer dizer que ele foi mudado exatamente 3 vezes. Pode ter tido mais, e realmente teve. O filme Ben 10 de Extinção Alienígena, que é canônico, né, mostra ali o Azimuth no visual 3D, e também a gente pode considerar Invasão Alienígena, né, que é canônico. É verdade. E assim, por mais que o Azimuth não apareceu ali, mas ele existe, né? E se ele tivesse naquele universo, apareceria em real life, entendeu? Então o Azimuth aí ele foi alterado sim, assim como os outros personagens, pelos Sapiens Celestiais. E a gente vê aí a alteração aí da voz, tipo, o clássico, muito, ele né? tem aquela voz fininha, aí depois, a partir de Força Alienígena em diante, ele tem uma voz assim mais grossa, até a personalidade dele muda, né? Por causa que no Segredo do Omnitrix ele era mais enérgico, assim, ele tem uma personalidade diferente do que ele tem a partir de Força Alienígena, que é um velhão assim, mais serião e tudo mais. Aí você pode até dizer, mas é porque o Azimuth ele mudou por causa do time skip, né? Que do clássico pra Força Alienígena são 5 anos, ele deve ter mudado no meio do tempo. Os malucos vivem muitos anos, velho. Tanto de Supremacia Alienígena quanto de Omniverse, a gente vê ali, né, que o Azimuth tem essa mesma personalidade que ele apareceu tendo em Força Alienígena. Ele sempre faz assim. Por quê? Porque quando os Sapiens Celestiais eles fazem uma alteração assim, a sua alteração é retroativa, entendeu? É diferente da bomba relógio cronossapiana, que não é retroativa. É só aqui no momento. E tá, o Derek ele fala que os Sapiens Celestiais eles demoram eras, né, pra tomar uma decisão, parece que a gente passa muito tempo debatendo e tudo mais. Só que ninguém nunca ia perceber. Quando eles forem fazer, já que os Sapiens Celestiais eles fora de sincronia com o espaço-tempo, quando eles fazem essas alterações, é como se sempre fosse daquele jeito. Então não importa o tempo, tá ligado? Pode demorar 10 mil anos ali pra eles fazerem a alteração. Quando eles fizerem, vai ser como se sempre fosse assim. 1.000 milhões de anos depois. Caralho. Embora mudar o traço desse universo, abusei dele. Bora. Tá na hora de virar herói. Tô ouvindo só de um lado, hein? Não sei não, hein? Bora refazer em outro traço. Bora. Tá na hora de virar herói. Faz sentido. Faz sentido. Ó. Entendeu, galera? Agora chegando no Faz sentido se pegar dessa forma. Os Sapiens Celestiais mudaram a biologia do Azimuth, né? Em vez de ser uma voz fina, ficou com uma voz grossa. Tipo, isso aqui é tipo, não, a gente tá fazendo nessa versão assim, não gostei desse traço não, o olho tá meio estranho, bora refazer tudo como se fosse de outra forma, aí os caras vão lá e refazem. Então eles não estão criando ramificações de uma realidade, sim, estão recriando a realidade em si, então, tá ligado? Como se sempre fosse. Eles apagam aquela linha temporal inteira e refazem, eles não fazem uma ramificação. Do mesmo jeito mudou a pronúncia do nome do Albedo. Lembrando também que tem a questão de que os galvanianos eles têm um próprio sistema de comunicação, mostrado aí pelo Blue Driba. Então o nome do Albedo pode ser pronunciado na fala dos galvanianos, tem isso também. Outro argumento que ele falou aqui é sobre que ninguém comentou sobre os visuais diferentes dos personagens, dos ares, tipo, o Albedo se transformou nas formas supremas, o Ben nem falou que o supremo dele era diferente do Albedo, ele não comentou nada em relação a isso, mas vamos lá. Muita gente se confunde, interpreta errado com o que o Derek falou, disse, o Macacaranha é supremo do Ben, se ele tivesse usado de Omniverse, ia ter as 6 patas de aranha. Aí muita gente pensa que é porque ele ia ser do mesmo jeito do Macacaranha supremo do Albedo, mas não é isso. Porque não tem como o Ben ter o mesmo Macacaranha supremo do Albedo. Que é a questão, os ares supremos do Ben passaram por um pior cenário em milhões de anos teóricos diferentes dos supremos do Albedo. Por isso que eles têm a aparência diferente. E assim, o Derek não falou como é que o Ben ia ter as formas supremas em Omniverse. Porque a gente sabe que com certeza não ia ser pelo Omnitrix definitivo, porque não tem como. O Omnitrix definitivo não pode se tornar um Super Omnitrix com cristal polimorfo e ter as formas supremas. Não pode. Uma outra maneira seria o Ben ele pegar o estabilizador do Albedo, só que mesmo assim não ia ter como, por causa que o estabilizador ele já funciona para estabilizar as transformações, que é um poder que o Albedo tem, de alterar o seu próprio DNA e se transformar nos ares. Mas o Ben ele não tem isso sem um Omnitrix, então o estabilizador não serviria nele. A única maneira que daria para o Ben
ter o Supremo de volta, ele tem um outro relógio, um outro Super Omnitrix, só que esse outro Super Omnitrix, o Macacarian Supremo, ele passaria por outro pior cenário. Outra então versão. Seria um Macacarian Supremo diferente Outra versão. do que foi mostrado em Supremacia Alienígena e Omniverse. Faz entendeu? sentido. Agora, em relação Cada ao Omnitrix bem traz comentado uma versão isso é uma diferente coisa que é do Supremo. assim. Vamos dar uma explicação aqui fora do universo, né? Ben 10, ele não foi planejado desde o começo, entendeu? Tem várias coisas que eles adicionam depois, tudo mais. Por exemplo, em Supremacia Alienígena, é óbvio que quando o Ben 10 me disse assim, vou colocar aqui no teu Super Omnitrix pra tu poder virar todos os alienígenas que tu já tinha virado. O cara só pega e desbloqueia tudo. Aí por que é que o Ben era muito pra ter perguntado, eita, então quer dizer que eu vou poder voltar a virar o feedback, tu é do futuro, tu recuperou o feedback. É verdade. Tá entendendo? Ele devia ter perguntado, era conveniente ele ter perguntado do feedback, mas ele não. Porque ele amava o fez feedback. isso, Ele amava então, o feedback. Fora do universo da série, a explicação é por quê? Por causa que o feedback não existia na época, ele não tinha sido planejado até então, e dentro do universo da série a gente tem que aceitar que é porque o Ben não quis falar. Entendeu? Do mesmo jeito aqui em Omniverse. O Ben ele só não falou do Supremo porque ele não quis. Até porque, galera, se a gente for ver, não tinha motivo pra ele falar, não. Porque assim, se ele fosse ele dizer assim, ó, Hulk, eu virava o Supremo, eu tinha Supremo também. Não precisa, cara, que o Hulk ele já sabe. Quando ele estudou na Academia dos Encanadores, foi um capítulo e meio falando do Ben. Ele sabe tudo do Ben, tá ligado? Ele sabia do feedback, sabe um monte de coisa do Ben. Então, com certeza, ele sabia do Supremo. Só não quis falar. Sabe que ele sabe. Assim, seria legal o Ben falando, o teu Supremo é assim, o meu é de outro jeito. Seria, mas ele não quis, então fazer o quê? Pelo menos a gente pode considerar que o Ben comentou sobre o fim sônico, né? Geralmente quem usa esse ataque sou eu. E também a expressão que ele fez, expressão assim de surpresa, nossa, ele sentiu o perigo ali. Mas depois ele disse que nem precisava usar o Supremo, porque o Ben realmente ele perdeu o interesse nos Supremos, porque realmente ele não precisa, já que ele tem aliens poderosos, mais poderosos, que podem sim chegar a derrotar alienígenas supremos. Ele fala aqui de alienígenas que tiveram seu visual mudado drasticamente, tipo o Besouro, o Diabrete, né? Ele fala aqui do Fogo Fato, né? Que teve uma explicação, né? Pro Fogo Fato mudar o visual, foi por causa do amadurecimento. Agora o Besouro e o Diabrete não tiveram essa explicação. Tiveram essa justificativa, tipo, o Ben quando se transformou não teve uma reação, tipo, quando ele virou cromático, entendeu? Caramba, é o cromático. Legal. Inclusive esse negócio do cromático eu vou explicar num vídeo depois, beleza? Ora. Mas isso do besouro... Caramba, é o cromático. Explicação, né? Que eu até fiz um vídeo aí falando, né, das alterações celestiais na biologia dos aliens. É isso, né? Quando os celestiais mudaram, mudança retroativa, Valeu, como se eles sempre fossem daquele jeito. Tanto faz sentido. Mostrado aí o flashback do Friagem em Omniverse na época de Força Alienígena, ele já era aquela aparência dele parrudão assim, né? Fortão, porque ele sempre foi assim do mesmo jeito desses outros aliens. Aí ele ainda fala aqui do Fogo Fato, né? Que diz que não faz sentido, né? Que apareceu lá um metonosiano adulto em Supremacia Alienígena e ele tem a mesma aparência do Fogo Fato antes do desabrochamento. Mas assim, cara, ó... Isso foi antes do Alien Sapiens usar, né? Que confirma, que comprova que ele era um adulto ali, entendeu? Ele poderia ser simplesmente um adolescente gordinho. Tipo, só porque ele é gordo quer dizer que ele é velho. Entendeu? Então pode ser que ele ainda não passou pela fase do desabrochamento. Mas tem a outra explicação também, que é a do Derek, né? Que realmente é algo que faz sentido. Que ele fala que não são todos os metanosianos que desabrocham, né? Tem a questão da seleção natural, os mais fortes sobrevivem. Tem um que fica broxado. Assim, do Fogo Fato, né? Faz sentido, porque ele é o ápice da espécie, então tem que desabrochar mesmo. Mas no caso do Swamps, a gente vê, né, que ele é todo gordão assim e tudo mais, as pétalas dele são meio caídas assim. Então pode ser que ele não seja apto para o desabrochamento, entendeu? Tem essas duas explicações aí. Aí ele fala aqui também de alguns poderes e habilidades que o Ben só apresentou em Omniverse e ele não usou em outras séries, como as mãos de broca do Armado, que ele só mostra em Omniverse, realmente, na Supremacia ele não usa essas mãos de broca, mas a gente tem que seria bem viável, muita coisa. O Armado, ele é um alienígena novo pro Ben em Supremacia Alienígena, então ele não vai saber usar todos os poderes do Armado, entendeu? Então ele só deve ter aprendido a usar isso em Omniverse, porque, cara, a gente vê no episódio Grudado em Você que o Enormossauro ele usa, né, a mão de broca lá do Armado, né, com o Scurdy. E, cara, aquele negócio ali, ele destrói uma árvore, entendeu? É um negócio muito poderoso. Então, eu acredito que tem que ter um treinamento ali pra ele poder dominar esse poder e utilizá-lo, entendeu? Não é de qualquer jeito, né? A primeira vez que se transformar no armado, já vai usar esse poder. Não, eu acredito que ele teve que aprender a utilizar. Aí você fala, mas o AF, o Ben, ele tem as informações dos aliens. Sim, mas não era todas não, cara. Porque se fosse assim, o Ben, ele ia saber, o cromático podia voar, ia saber dos poderes inexplorados dos Crystal Sapiens. E ele nem sabia que... Pra mim é novidade o cromático saber voar. Sabe fazer mais do que voar. Então ele só recebe o básico das informações. Saber que o cromático pode absorver e direcionar energia, alguns poderes, mas não todos. Do mesmo jeito com o Armato. Do mesmo jeito com a ameaça aquática. Ele fala aqui, o ameaça aquática só abaixa o visor lá do capacete em Omniverse. Não é porque ele não mostrou que ele não pode fazer isso em Supremacia.
Eu acredito que sim. É totalmente possível ele ter feito isso, supremacia alienígena. Ele só não fez porque eu acredito que ele não sabia ainda utilizar esse poder. E outro que ele fala Faz aqui sentido. é do Idem, que isso aí já é uma outra explicação diferente, porque ele não é mais um alien novo ali do bem supremacia alienígena, e sim é um dos aliens antigos lá do clássico, né? Que ele fala assim que o Idem ele ganha a habilidade de escavação e perde aquela fraqueza dos clones, sensações compartilhadas, né? O que um sente, todos sentem. Mas assim, essa questão da escavação, né? Realmente é algo que nesse caso aqui é os Sapos Celestiais, por causa que antes ele não tinha as garras, mas em um universo foi alterado aí para ele ter garras. Só que assim, eu também faz penso sentido, assim, hein? que não é porque o Idem tem garra agora que antes ele não podia usar o poder de escavação. Por causa que assim, se você tiver uma força no braço, você vai poder escavar. Então eu acredito que o Idem poderia fazer, porque ele tem uma certa força, né? Tipo, ele não é uma força assim, 4 braços, não. Mas ele conseguiu aguentar ali, segurar um pouquinho, quando ele tava lutando contra a gaivota mutante. Então eu acredito que ele teria sim força para escavar, porém ele não seria tão rápido, assim, tão ágil que nem com as garras, né? Que com garra é muito mais fácil você fazer uma escavação. Aí eu acredito que assim, os Sapos Celestiais já devem... É uma teoria aqui que eu pensei. Os Sapos Celestiais devem ter feito essa alteração na biologia dos Splishons já para ajudá-los contra os predadores. Que vamos supor que é assim, quando o Idem tinha o visual do clássico, os era na areia, né, tentavam se esconder dos seus predadores, né, os Panuncianos, fazendo a escavação. Só que era um processo demorado, por quê? Por causa que eles não tinham garras, então era demorado para eles fazerem a escavação. A maioria deve ter sido pega ali pelos Panuncianos. Os Sapos Celestiais vendo isso, eles pensaram assim, vamos ajudar essa espécie. Fizeram alteração retroativa, né, na biologia dos Splishons, então eles mudaram a história. Em vez dos Panuncianos pegarem facilmente as suas presas, não, eles tiveram mais dificuldade. Por quê? Por causa que os Splishons, tendo garras, eles vão poder esconder mais rápido dos seus predadores, entendeu? Agora a questão dele perder a fraqueza, né, dos clones terem os sentimentos compartilhados, isso aí não é Sapo Celestial, porque, como mostrado aí, nem tudo é Sapo Celestial. Isso é uma questão da experiência. O Ben deve ter aprendido a dominar mais o Idem, essas coisas, tanto que você vê a diferença do Idem do clássico pro do Omniverse. O do clássico, ele era todo assim, os clones brigando entre si, a multiplicação dele era demorada, aí tinha essa fraqueza também. Em Omniverse não, ele dominou mais, a multiplicação dele é bem mais rápida, mais acelerada, ele é bem mais equilibrado assim, em questão de personalidade, e ele perdeu essa fraqueza das sensações compartilhadas. Ele também fala aqui do Sr. Bauman, que realmente é uma questão que muita gente se pergunta, porque aqui o Sr. Bauman em Supremacia Alienígena, ele é gente boa com o Ben e tudo mais, só que aí em Omniverse ele ficou todo bravo com o Ben. Por que isso aconteceu? Isso já foi explicado antes quando eu falei do Azimuth, né? Os Sapos Celestiais, eles não podem, né, fazer essa alteração, alterar a voz, alterar a personalidade. Então, no final, aconteceu com o Sr. Bauman. Os Sapos Celestiais alteraram ele para ele sempre ser daquele jeito, ele sempre ter essa relação com o Ben. No caso daquele momento de Supremacia Alienígena, aquilo ali foi apagado da realidade. Porque os Sapiens Celestiais, eles têm isso mesmo de alterar a história. Por exemplo, o Bellicus e a Seranja estavam discutindo ali de eles reviver os dinossauros, não ter acontecido a extinção e os dinossauros eles ainda existirem, tá entendendo? No caso do Bauman foi isso. Agora eles vão argumentar aqui que, meu Deus do céu, eles assim, que o Bauman em Omniverse, a gente vê que ele usa óculos, ele sempre usa óculos, né? Mas Supremacia Alienígena, ele não usa. Aí ele tá querendo dizer aqui que, por que em Supremacia ele usa e em Omniverse não? Porque são pessoas diferentes. Não, cara, é sério isso. Tantos argumentos que dava pra são pessoas diferentes, é sacanagem. Justificar isso aí, que, sei lá, o Bauman, naquele episódio ali, o Bauman, ele esqueceu o óculos em casa, quebrou, ele não quis... Ele só não quis comentar. Muita gente usa óculos, mas depende do grau de miopia, né? Alguns precisam muito, outros não precisam tanto, entendeu? Então, cara, é sério. Eu sem óculos, eu não vejo direito o que tá passando, tá ligado? É tipo, como se tivesse... embatado. Isso, a única explicação pra Supremacia Alienígena, ele não usa óculos em universo, ele tá usando porque é universo alternativo. É isso, cara. Não, pelo amor de Deus, galera, né? Aí ele também fala aqui que um indício de universo alternativo é porque o Ben não conhecia a Cidade de Baixo, nem a Gwen, nem o Kevin, só foram conhecer a partir do universo. Tipo, ele disse que não faz sentido, eles não saberiam que tem uma cidade inteira embaixo deles. Sendo que eles são encanadores, Gwen, né? Ela tem o poder de detectar a mana. Mas vamos analisar isso aqui direitinho. A Gwen, ela tem esse poder, ela pode rastrear, pode. Mas lembrando que não é simplesmente igual o Goku. Sentir, pronto, vou teletransportar pra onde tá. Não. A Gwen, ela precisa de alguma coisa, algum objeto pra poder rastrear, entendeu? Que nem um cachorro. Quando você vai mandar um cachorro farejar, você não entrega um lencinho, alguma coisa que tem o cheiro, aí ele vai atrás. Pronto, é do mesmo jeito a Gwen. Então não é simplesmente assim, animal. Não poderia rastrear tão fácil assim, não. E vocês podem dizer, e o Kevin, ele não poderia comprar alguma coisa ali na Cidade de Baixo, coisa alienígena. Não
precisa, cara, ele não precisa dessa informação, por causa que ele foi lá pra Corus comprar um motor lá pro carro dele, um motor todo topzão, entendeu? Então ele tem lugares melhores, ele tem informações melhores pra conseguir coisas alienígenas, não precisa ser a Cidade de Baixo. E também, cara, por causa que tem dois argumentos em relação à Cidade de Baixo. Um do Derek, que fala que ele foi construído ali na época de Ben 10 alienígena, depois da briga do gigante com o gigante do mal. Que também é canônico. Foi criada a partir daquele momento. Também tem a confirmação do Matt Wayne, que ele fala que a Cidade de Baixo foi construída depois dos acontecimentos de O Inimigo Supremo Parte 2, com um assentamento para alienígenas, porque o planeta Terra se tornou ali um planeta mais atrativo para os alienígenas, entendeu? Eu prefiro acreditar nessa confirmação, porque o Matt Wayne tem mais propriedade para falar do que o Derek. E também isso justifica, né? Maldade, porque que o Ben não sabia, por causa que foi algo que foi criado depois da supremacia alienígena. Ele também fala também do Coronel Rosso, né? Que ele, quando o Ben, a Gwen e o Kevin se encontram com ele, ele fala que é assim, que aí ele começou a investigar alienígenas quando a identidade secreta do Ben foi revelada. Porque em Omniverse é dito que ele tava trabalhando nesses casos de alienígenas, essas coisas, antes do Vomax se tornar um encanador. Mas, cara, isso não Nossa, justifica, meio não. difícil. Por causa que o Coronel Rosso, pra você que não sabe, ele é um dos piores personagens de Ben 10. O episódio Prisioneiro 775 sumiu. Comprova isso que eu tô falando, por causa que ele injustiçou os alienígenas lá, os prisioneiros, né? Não deu direito pra eles, nem nada. Mentiu pros encanadores, dizendo que eles estavam vivendo em boas condições, estavam fazendo tudo certinho, mas não tava era nada. Por isso que o Prisioneiro 775 tava querendo se vingar dele e tudo mais, matar a família dele, essas coisas, porque o Coronel Rosa é um baita do mentiroso. Então é óbvio que ele tava mentindo ali pro Ben, pra Gwen e pro Kevin. E também porque não tinha motivo. Ele ia revelar informação confidencial do passado dele pra quê? Tá entendendo? Pra quê? Então é só porque ele tava mentindo. É simplesmente isso. Não é porque ele não falou, não é porque é o universo alternativo. Não tem nada disso, 27 não, minutos de vídeo, hein? Falou, Segura. foi só isso, ele Foi 20. mentiu. Simples. E pra vocês verem o quanto ele é podre, ele não se arrependeu de ter feito o que ele fez com Merlin e Sapien prisioneiro. Apenas disse o seguinte trecho. Parece que o senhor não entendeu a atrocidade que cometeu. Eu entendi muito bem, Max. E nas mesmas circunstâncias eu faria exatamente tudo de novo. Quando se trata de escolher entre algumas centenas de ETs e a segurança do meu país, não preciso pensar muito. Tem como aguentar um personagem desse? Os Sapiens Celestiais, bem que poderiam mudar a personalidade desse daí. Outro argumento que ele fala é em relação a Gwen, por causa que a Gwen não conseguiu controlar a sua forma anodita na época de Worf, mas em Omniverse ela demonstra controlar. Mas vamos lá, vamos explicar isso aqui bem direitinho. Por que que a Gwen tem esse poder? Bem feito, hein? Esse poder foi um poder que ela atingiu em off-screen. E assim, a gente tem que levar ela se torna sorteada, né? Uma das protagonistas, né? E os protagonistas das obras, geralmente, eles são bem desenvolvidos, eles tendem a ter o seu poder assim superado, levado ao máximo, entendeu? Tanto que todos os três personagens, né, Ben, Gwen e Kevin, tiveram isso, esse desenvolvimento em relação a poder. O próprio Diagon fala que a Gwen é o ser mais poderoso daquela dimensão. Então a Gwen realmente ela é top. Ela deve ter dominado ali por um treinamento para poder atingir essa forma. Agora o Diagon só disse isso sobre a Gwen, porque não viu ela perdendo para um fio desencapado. É um fio desencapado. Se eu baixar o escudo, ele frita a gente. A Bartolomeu, mas aquilo nem culpa da Gwen foi. Isso foi só roteirismo para o Ben lutar sozinho contra o Bivalvan. E tá que essa forma, ela aumenta exponencialmente os poderes da Gwen. Pode ser o ponto fraco, pô. Mas ela não é o poder total do Anodito. Tipo, ela teria que ser que nem a Verdona pra ser o poder totalitário, entendeu? A partir daí faz sentido. Ela só usa que é a avó dela. Que ela conseguiu dominar para ter um poder a mais. Mas para ela dominar o totalitário do poder do Anodito, teria que ser aquele treinamento lá de 75 anos em Anodino e tudo mais. Sim. Ele apresentou o argumento do episódio de Edorion até a eternidade, que realmente esse episódio ele mostra um monte de incoerência. Isso é justificado porque o Duncan Roleal falou que esse episódio não é canônico. Esse episódio sim é um universo alternativo, mas não o Omniverse no todo. Daí ele menciona a Encantriz, que ele fala que a Encantriz em Worf, né, ele estava bem resolvido. A Encantriz até estava considerando a Gwen como igual, mas aí em Omniverse ela simplesmente muda a postura dela em relação a Gwen, volta a ser vilãzona e tudo mais, tratar ela como uma arqui-inimiga. Mas, cara, isso aí é uma coisa da personagem. A Encantriz eu sempre curti, velho. Realmente, eu gosto, acho da hora. A Encantriz eu acho da hora. Devia ter um arco ali de redenção, só que infelizmente eles não tiveram. Em Omniverse, Encantriz eu acho bem da hora, velho. Vilãozão, né? Em Worf ele não era tanto, ele só queria virar galvaniano. Agora é um universo que ele vira vilãozão mesmo. E a Encantriz, a gente nota que ela tá meio alteradazinha mesmo, ela tá doidinha ali, entendeu? Então foi algo que ela sempre foi, a própria personalidade dela. Ela mudou, as pessoas mudam, né, galera? Mas assim, também deve se levar ao fato de que a Encantriz em universo ela tava mais focada, entendeu? Não, eu quero mais poder, essas coisas. Aí ela deve ter visto que a Gwen, né, como ela tá mais poderosa, essas coisas, ela seria um empecilho ali que ia atrapalhá-la, entendeu? Então por isso que ela voltou a ter essa postura em relação a Gwen, que é aquilo, né? Uma vez vilão, sempre vilão. Faz sentido.
E também ele fala aqui dos osmosianos, que os osmosianos em Waf eram aliens, em Omniverse eles são mutantes. Mas assim, cara, então vamos lá. Ó, isso aqui a gente pode também usar a justificativa do Sábio Celestial. Por quê? Os Sábios Celestiais poderiam muito bem ter alterado, né? Em Waf, o osmosiano era alien, só que eles mudaram isso em Omniverse e colocaram o Proctor Servants como um empecilho. Colocando o Proctor ali, eles iam mudar toda a história. Que, cara, eles podem sim fazer isso. E isso é comprovado numa graphic novel de Ben 10. Que lá aparece a Helena, o Paradoxo. É bem legal essa graphic novel. Vocês pesquisar depois pra ler, é muito massa. E lá, o Paradoxo, ele fala assim com o Ben. Ele diz que, Ben, quando você era o Alien X, recriou o tempo e o universo, né? Devo admitir que você fez algo fantástico. E isso é legal porque o próprio Derek, ele confirmou que o Paradoxo sabia, assim, que ele tinha recriado o universo com o Alien X. Aí ele ainda fala assim, eu não penso em mais ninguém poderia ter conseguido colocar quase tudo de volta no lugar como você fez. Mas você trazer essa Helena para sua timeline e manter ela aqui, está criando, aí o Ben complementa, já sei o que é que você vai dizer, vou fazer um paradoxo, né? E assim, essa graphic novel, ela não é canônica, né? É um universo alternativo ali, só que tem as leis físicas semelhantes, né? Porque você vê que a aparência do Ben ali é literalmente a mesma do Prime. Então lá aconteceram várias coisas semelhantes, inclusive isso. Mas que não é canônico, então. O universo com Alien X foi o que aconteceu nessa linha do tempo também, só que algumas coisas aconteceram diferentes. E aí no caso, a gente vê essa Helena, que, cara, é por isso que a Helena é diferente em Omniverse, entendeu? Porque graças à alteração do Alien X, isso fez a mudança na história, né? E lembrando, os Alien X fazendo a alteração na história é como se ela sempre fosse assim. Então o Ben nunca vai ter lembrado dela de outra forma. O único que sabe que as coisas são alteradas, são modificadas, é o Dr. Paradoxo. Porque ele tá além do tempo, ele tá além da... né, ali, ele viaja entre o tempo, então ele tá tanto no futuro quanto no passado, ele tá em todo lugar, ele tá em todos os tempos, todas as épocas. Então, tipo, se o Ben daqui 10 mil anos, sei lá, vamos um exemplo, alterar a realidade com o Alien X, ele vai saber que, tipo, essa aqui não é a realidade que eu conheço. A realidade foi alterada, tá ligado? É tipo isso. Fez uma mudança de enredo que fez com que a Helena do universo alternativo fosse pro universo Prime e vice-versa. Tanto que você vê que essa Helena que aparece aqui na graphic novel, que parece mais, né, com a Helena de supremacia e tudo mais, entendeu? Então isso explica muito bem, né, a mudança aí que os Sábios Celestiais fazem quando eles mudam, quando eles alteram as coisas, muda realmente a história, cara. Então isso é um poder que eles têm muito incrível, até porque é o que o Paradoxo fala sobre o centro da criação. É a fonte do maior poder do universo. É onde as ideias se tornam realidade. E lembrando que esse paradoxo aqui é o paradoxo que a gente conhece, porque não tem, assim, paradoxos alternativos. Assim, ele até tem, só que eles vêm de momentos específicos do tempo, quando o paradoxo ele volta no tempo. Então, é isso, cara, tipo, pode ser que eles tenham feito isso em relação aos osmosianos, tanto como não pode ter sido, né? Você tem a sua liberdade para acreditar ou não. Mas, enfim, fato é que realmente o Proctor Servants ele alterou as memórias da galera, lembrando que ele não fez isso só com o poder dele, né? O Derek confirmou que ele usou uma máquina para fazer uma extensão e alterar a memória de geral ali para pensar que os osmosianos eram uma espécie alienígena. Foi tão potente de um jeito que até o Azimuth teve as memórias alteradas, até ele pensava que os osmosianos eram alienígenas também. Aí no caso assim, do agregor, né, aí ele fala que na teoria, o agregor tá indo pra onde, se o Osmo 5 não existe? Cara, era só o Proctor ir lá e ele simular ali um Osmo 5 falso e tudo mais. É isso, galera. Tem várias coisas que dá pra usar como argumento. Como roteiro, né? Isso, os osmosianos. Isso não é argumento válido pra dizer que Ebenezer Universe é um universo alternativo. Na verdade, nenhum desses argumentos, como vimos aí, todos puderam ser justificados de boa. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que é que você acha aí dos argumentos. Se você concorda com essa teoria, se você concordava e não concorda mais, ou se você nunca concordou. Deixa aí sua opinião nos comentários, beleza, galera? Mas é isso, então deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau! Mano, basicamente, não existe universo alternativo, só um que é sempre recriado. Tá ligado? A não ser o universo, né, que é o multiverso lá que tem os outros bands, né? Mas, cara, tipo, é como se sempre fosse. Não existem versões diferentes. Sempre foi daquele jeito ali, sempre vai ser, pelo que eu entendi, né? Tipo, não, os caras só recriou tudo desde o início da criação. Tá ligado? Tipo, não, os humanos tinham o queixo pontiagudo, agora tem um queixo redondo, sempre teve. Então, tá ligado? Os únicos que sabem dessas alterações são os próprios aliens sapiens celestiais, né?
Deixa nos comentários aí o que vocês acharam, vocês concordam? Eu quero... Cara, é muita informação, cara. Ben 10 tem se tornado pra mim uma parada muito além do que só a história, sinceramente. Eu quero saber a opinião de vocês, beleza? O link vai estar aí na descrição. 30 minutinhos aí de vídeo, né? Bem longo. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Até a próxima com mais um vídeo.